Você sabe o que é um show trial? Não? Calma que eu explico rapidinho. É aquele julgamento que finge ser sério, mas já nasce com o veredito pronto. Tipo peça de teatro escolar, onde todo mundo já sabe quem é o vilão, o herói e até quem vai esquecer a fala no meio. Só que com toga, tapete vermelho e transmissão ao vivo. E se você ainda tinha alguma dúvida, é só olhar para o espetáculo montado em torno do julgamento de Jair Bolsonaro. Aquilo ali não é um julgamento, é um show trial com todos os clichês possíveis. Os ministros do STF, vedetes de uma comédia mal escrita. Xandão faz o papel do justiceiro, Zanin do mocinho sofrido e Flávio Dino do alívio cômico de terno caro. O roteiro? Uma mistura de novela da Globo com teatro de militância, previsível, forçado e com um final que todo mundo já sabe antes do primeiro silêncio no tribunal. Essa peça mal ensaiada ficou ainda mais involuntariamente engraçada quando entrou o elenco de apoio do STF, o pessoal da Globo News. Hoje pudemos assistir a esses atores de quinta categoria serem jantados pelo advogado de Bolsonaro ao vivo. Aplausos. Como se não bastasse acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, a gente ainda tem que carregar o Brasil nas costas para pagar a mamata dos petistas. Chega uma hora que o corpo reclama, não aguenta. E se você tem dores nas juntas e nas articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o Nato Shark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para ajudar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Veja a reação dos inscritos aqui do canal. Nato Shark contribui e auxilia no alívio das dores durante o dia e ajuda na recuperação das cartilagens e ossos durante a noite. E o Nato Shark tem um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a Nato Shark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que os nossos. Então, não perca tempo, ajude o seu organismo a diminuir essas dores chatas e tenha mais qualidade de vida. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Nato Shark dia e noite, agora mesmo. Atenção! Esta produção é baseada em fatos surreais. Senhoras e senhores, está chegando ao fim a produção mais cara, mais absurda e mais mal atuada do teatro político brasileiro. O Julgamento do Golpe, a comédia judicial. Estrelando Alexandre de Moraes como o juiz supremo de si mesmo, Lula como o vidente da democracia e Jair Bolsonaro como o vilão de roteiro que só queria ficar em silêncio. Roteiro? Capenga. Direção? Panfletária. Final? Mais previsível que final de novela da Globo. Mas é isso aí, Brasil. Vamos rir porque chorar dá trabalho. Sabe aquelas séries ruins que fingem ser sérias, tipo as temporadas finais de The Walking Dead ou Game of Thrones? Pois é, o roteiro da nossa comédia jurídica foi feito no mesmo estilo. Personagens rasos, diálogos expositivos e um enredo que só engana quem ainda assina a Globoplay. Durante 2 anos, o Brasil estava pegando fogo. Educação? Um caos. Saúde? Um pandemônio. Segurança? Deus nos acuda. E o que nossos gênios da vida pública estavam fazendo? Ensaiando o grande final dessa comédia burlesca sobre um golpe que não aconteceu. É tipo aquela peça escolar em que o professor tenta forçar Shakespeare com criança de 6 anos e o protagonista esquece a fala no meio. Só que, nesse caso, esqueceram a parte mais importante, as provas. Luzes,
Câmera, constrangimento. O clímax chegou. Entrou em cena o temido Coronel Cid, também conhecido como a Testemunha Bomba, que mais parece uma bombinha de festa junina molhada. Depois veio o grande vilão, Bolsonaro, com seu depoimento bomba. Resultado, silêncio, moscas, uma plateia constrangida. Cid, quando questionado, respondeu como aluno despreparado na oral. Não sei, não lembro, não posso afirmar, cadê meu advogado? A suposta minuta do golpe? Mais misteriosa que o paradeiro do Adam Sandler nos filmes bons. Não tem autor, não tem assinatura, não está nos autos. Nenhum Word salvo com o nome Minuta Underline Definitiva Underline versão 5.doc. A Procuradoria, que nessa peça fez o papel de coro grego do pânico moral, apresentou como prova o quê? Suposições mal escritas, em português duvidoso, sobre um eventual pedido constitucional de estado de sítio. Você acha? Tipo aqueles e-mails de príncipe nigeriano prometendo herança. Não teve golpe, não teve ordem, não teve execução, não teve nada. Mas em Brasília, o nada é o novo suficiente. Aliás, isso é quase um spin-off do universo Harry Potter. Bolsonaro e o golpe invisível. Enquanto isso, o Supremo Tribunal do Multiverso segue firme. Um tribunal que já não precisa de provas, nem de lógica, só de convicção. Tipo o pastor que lê horóscopo. É isso. O final já estava escrito antes da estreia. Era só esperar os atores falarem as falas, os figurantes fazerem cara de indignação e a crítica, leia-se, a velha imprensa, dar nota 10 com estrelinha. A justiça virou um teatro mambembe, onde o mocinho já entra culpado, o juiz também é o roteirista e o júri tá de férias nas Maldivas. Falta apenas o último ato, o monólogo de Xandemar, com luz baixa, música triste ao fundo, falando sobre a democracia, enquanto assina a sentença com caneta de ouro. A verdade nua, crua e censurada é: não houve crime, não houve tentativa de golpe, não houve plano, não houve execução. A única coisa que está havendo agora é uma vontade desesperada de eliminar o personagem incômodo. Mas dane-se, o que vale mesmo é a correlação de forças, ou como diriam os sábios do Twitter, quem lacra, lucra, quem manda, prende. No final das contas, essa comédia barata vai mesmo acabar com o protagonista fora do ar, talvez com direito a spin-off na papuda, enquanto a plateia, a gente, finge que acredita que isso tudo foi mesmo pela democracinha. Apaguem as luzes, fechem a cortina e preparem-se para a próxima temporada, a caça aos aliados, estrelando generais, deputados e qualquer um que não tenha batido palminha para o Supremo. Porque no teatro da nova democracia brasileira, quem improvisa demais acaba no xadrez. Mas claro, o público pagante não está acreditando na trama, muito inverossímil. Pior, já anda vaiando os protagonistas togados e o diretor desse fracasso. O jeito é acionar a crítica especializada, os jornalistas que tentam te convencer que esse teatro chinelão é praticamente uma superprodução da Broadway e que os canastrões em cima do palco sabem atuar. É nessa hora que entram os capachos da Globo News, fingindo que estão cobrindo um julgamento de verdade e não uma farsa política. Mas, como eles também são maus atores, pessimamente ensaiados e com um roteiro escrito por um petista analfabeto, deu ruim. Bastou o advogado do Bolsonaro aparecer nos estúdios e jantar um por um, como em filme do Bruce Lee enfrentando uma gangue. A primeira a entrar na roda foi a assistente de palco do Lula, Andréa Sagui. Uma coisa, eu até falei isso essa semana, o presidente está triste, incomodado, chateado porque perdeu a eleição. Outra coisa é discutir ruptura institucional. O que estava acontecendo ali, pelo que as investigações estão mostrando, a PGR está confirmando e o Supremo está analisando, era uma tentativa de um golpe de Estado. O próprio ex-presidente Bolsonaro, durante o interrogatório, o senhor estava ali acompanhando ao lado do Dr. Celso Vilardi, a gente transmitiu aqui ao vivo, ele admite que eles conversaram sobre alternativas. Alternativas a quê? Tinha acabado de acontecer uma eleição democrática, perdeu a eleição,
Não, ele até diz, eu não ia entregar a faixa porque seria uma vaia. Quer dizer, tá tudo ali. E 2 meses depois, eles tiveram reuniões e reuniões e reuniões, segundo o ex-presidente confirma isso em juízo, para discutir alternativas. Ele viu ali a minuta. Mas minuta do quê? Ele fala de estado de sítio, como prevê a Constituição, em situações que não estavam postas. Então, assim, o que era aquilo? Era uma reunião de amigos para discutir, se não uma tentativa de golpe de Estado? Veja, André, então você já está, de uma certa forma, ratificando o que eu estou dizendo. Nós Vamos lá. Nós estamos discordando, doutor. Vamos lá, vou explicar isso aqui. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre essa questão aqui das medidas que foram estudadas. Veja, você diante de uma situação jurídica, evidentemente você pode submetê-la ao crivo de diversas opiniões e obtemperar com algumas circunstâncias ou remédios que possam ou não caber. Se naquela hipótese discutiram-se medidas previstas dentro da lei e entenderam que não eram cabíveis para a situação presente, como de fato não eram e não foram viabilizadas e nem iniciadas, eu não vejo problema nenhum com relação a isso, não vejo tentativa de golpe. Volto a dizer, tentativa de golpe de Estado é um crime que nós chamamos em direito penal de crime de conduta vinculada, que quer dizer o seguinte: ele só pode ter início a partir de um ato violento ou de uma grave ameaça. Conversas... Mas o que ele queria? O que o cliente disse que queria com aquelas conversas? Foram propostas que foram apresentadas para ele, mas ele não achou estranho, doutor? Propostas feitas por comandantes militares. Assim, não é uma discussão, ele não fez uma discussão com sua assessoria jurídica, ele fez uma discussão com comandantes militares. Não dá para transformar isso numa discussão sobre quais eram as alternativas legais que o presidente tinha para, anular a eleição. Eram discussões feitas com comandantes militares. Nós estamos falando de outro tipo de público. Gente, o show de horrores da Globo News ganhou mais um capítulo. Andréia Sagui, a nova especialista em direito constitucional por osmose televisiva, decidiu hoje que sabe mais que qualquer advogado de defesa. Tá um luxo. Dá vontade de mandar imprimir a OAB dela direto do Projac. A mulher quase infarta tentando desqualificar o que o advogado de Bolsonaro falou, mas esqueceu só de um pequeno detalhe: a Constituição. Sim, aquele livrinho chato que só serve para ser ignorado quando atrapalha o roteiro da democracia com aspas. Aliás, eu tô falando isso há anos, mas ninguém ouve. Ter um plano de contingência em caso de crise eleitoral é básico. Não é crime, é manual de emergência. Ou o pessoal da Globo News acha que o Congresso e o Executivo têm que cruzar os braços e esperar o caos comendo solto, tipo o figurante de The Last of Us. E cá entre nós, a própria Dilma chamou os militares quando começou a tremer o chão do impeachment. Alguém chamou ela de golpista por isso? Não, chamaram de mulher forte, resistindo ao patriarcado. Lembra? Mas agora, como o protagonista é Bolsonaro, tudo vira conspiração. Falam em minuta do golpe, como se fosse um roteiro vazado do próximo filme dos Vingadores. Só que sem superpoderes e sem provas. Enquanto isso, os nossos queridos jornalistas pagos com dinheiro de patrocinador estatal estão onde? Discutindo o golpe de PowerPoint, enquanto o STF reescreve a Constituição com canetinha colorida. E o verdadeiro golpe? Aquele que vem do judiciário, com toga, sem voto e com imunidade infinita. Esse eles fingem que não viram. Estão ocupados demais coçando o saco nos estúdios, ensaiando indignação fake e dizendo: "Ai, a democracia está em risco", com a lágrima no canto do olho. Mas fiquem tranquilos, eles também vão entrar para a história, não como heróis, mas como cúmplices. A conta vai chegar, pode ser parcelada, mas ela vem. E aí quero ver quem vai pagar o cafezinho da CPI da vergonha. É tudo culpa das redes sociais. O Lula é inocente. Mas a melhor parte foi quando o advogado do Bolsonaro jantou com garfo e faca o comentarista e sósia do Gonzo, Octávio Guedes. Doutor Paulo, o senhor diz, a sua tese é de que houve mera cogitação, né? Cogitação não é crime. Eu reclamei, o Alexandre de Moraes não foi justo,
eu não mostrei a foto do Lula com ditadores, perdi por isso. Cogitação. O que a gente pode fazer? Cogitação. A denúncia é de que houve o início da execução. Quando você tem um ato que inicia a execução, aí tem crime, aí tem tentativa. Quando o Bolsonaro se reúne com ministros militares, é exibido na tela vários considerandos, entre eles, e que ninguém desmentiu, de que a Justiça Eleitoral violou o princípio da moralidade, e aí depois teria as consequências, isso não é um ato de execução, ou seja, uma reunião do presidente com comandantes militares para sondar sobre essas iniciativas, já não sai do campo da cogitação e entra no plano concreto da tentativa de golpe de Estado? Sua pergunta é muito pertinente, Otávio. Eu tenho insistido nisso. Eu vou partir, não vou entrar nem nos pormenores do que seria o que foi projetado na tela, as condições, etc., porque para responder satisfatoriamente essa pergunta eu não preciso nem descer nesse detalhe. Como eu disse para vocês, os crimes contra o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, etc., todos eles são chamados crimes de forma vinculada, ou seja, eles só podem ser cometidos mediante violência ou grave ameaça. E essa dicção existe em todos esses crimes. Se você não tem um início de um ato violento, não começa um ato violento, você não tem início de execução. Você ficará um ou dois passos atrás, ou no ato preparatório ou na cogitação, que são impuníveis. E é importante, até aproveitando o gancho dessa sua pergunta, Guedes, é importante a gente perceber o seguinte, é fundamental a existência da exigência de que o ato seja violento ou decorrente de grave ameaça. Se você subtrair da redação desses artigos esta exigência, você vai ter simplesmente um artigo que vai dizer assim, tentar derrubar o Estado Democrático de Direito, atentar contra as instituições. Aí você vai ter um tipo penal perigosíssimo, historicamente, politicamente muito perigoso. Por quê? De tão aberto, por não definir o que seria uma conduta minimamente atentatória ao Estado Democrático de Direito, você vai poder colocar debaixo desse tipo penal qualquer coisa. Você vai poder, por exemplo, dizer que quem estava na rua protestando pelo impeachment da presidente Dilma ou do presidente Collor estaria atentando contra o Estado Democrático de Direito, ainda que fazendo isso pacificamente. Então, é fundamental respeitar essa exigência. Senão, a norma penal vai acabar virando uma arma política. Ok, então onde está a violência e a grave ameaça? Segundo a Procuradoria-Geral da República, está no dia 8 de janeiro. E ela atribui a Bolsonaro as consequências, essa consequência da violência e da grave ameaça, o 8 de janeiro. Ela diz que Bolsonaro começa numa live a construir uma narrativa falsa de que as urnas eletrônicas não são confiáveis e, a partir daí, uma série de eventos, passa pela reunião de comandante, passa pela recusa de passar a faixa, de dizer esperem 48 horas, é o povo que decide o destino das Forças Armadas e atribui a Bolsonaro as consequências da grave ameaça e da violência. Não está no 8 de janeiro? É isso que se tentou fazer ao longo do inquérito, né? Esse inquérito, o relatório final do inquérito, onde indiciou o presidente Bolsonaro e todos os demais hoje réus, ele tentou, ao longo de 2 anos de investigação, conectar o presidente Bolsonaro ao 8 de janeiro. E não conseguiu, não o fez. Você não encontra um único elemento ligando o presidente Bolsonaro aos atos do 8 de janeiro. Você não tem ele falando com manifestantes, você não tem a ida dele em acampamentos, nada, nenhuma conexão. Tanto que o relatório da polícia não fez essa conexão porque não conseguiu. Quando o inquérito encerrado vai para a Procuradoria-Geral da República, muito provavelmente a equipe verificou e falou, olha, se a gente não conectar Bolsonaro a 8 de janeiro, não tem como formular essa denúncia, justamente por conta da dicção legal que exige a violência ou a grave ameaça como início de execução. Olha, o relatório da Polícia Federal, na verdade, e também a sua subsequente denúncia pela PGR, me parece uma grande narrativa que não consegue conectar pontos. Tenta, sustenta, mas não consegue. Eu até já falei isso algumas vezes aqui, né? A Polícia Federal, ao longo do seu relatório, usa o advérbio de dúvida, possivelmente por 96 vezes. Quer dizer, você não pode formular
uma acusação, uma imputação dessa gravidade com tantas elucubrações, com tantos possivelmente. O senhor tem... Senhoras e senhores, o momento que todos esperávamos finalmente aconteceu. Octávio Fedes tentando dar aula de direito constitucional para o advogado do Bolsonaro. Isso mesmo, o mesmo Octávio Fedes que mal consegue distinguir inquérito de inquilino, agora resolveu bancar o Barroso de plantão, sem o cargo, sem o diploma e, claro, sem o decoro. Foi tipo um déjà vu da pandemia. Jornalistas de humanas ensinando infectologistas como tratar um vírus. Agora reeditado como jornalista de esquerda querendo ensinar jurista como funciona o devido processo legal. É um multiverso do ridículo. Octávio, coitado, foi humilhado de forma tão didática que dava para transmitir no canal Futura. O Dr. Paulo praticamente desenhou a explicação, usou palavras curtas, pausou a fala, quase que passou um PowerPoint animado, mas não adiantou. O Guedes travou no tutorial. Faltou só usar fantoche e quadro branco. Mas, sejamos justos, não dá para exigir muito de quem acha que o STF é um oráculo da moralidade e que qualquer crítica a ministros é automaticamente um ataque à democracia. O Octávio só é mais um funcionário do dia, lendo o teleprompter do establishment, cheio de saliva e zero neurônio jurídico. Parabéns, Dr. Paulo, pela paciência. Deu um show, falou claro, sem judiziquês e ainda respeitou o interlocutor, mesmo sendo ele um militante travestido de jornalista. E olha que isso exige um nível de autocontrole que, sinceramente, nem o Dalai Lama tem. Porque só mesmo o petista raiz, desses que assinam embaixo de censura, soltam fogos para Alexandre de Moraes e acham que o Lula ainda é o pai dos pobres, para fingir que não entendeu. Não tem prova, não tem ato, não tem ordem, não tem vínculo direto com o 8 de janeiro. Tem só narrativa. E dá muito ruim, por sinal. Mas a Globo, como sempre, prefere falar de golpe, com base em suposições, fofocas e sentimentos democráticos. Quando não, volta a investigar a importunação sexual à baleia jubarte. Porque, convenhamos, isso eles ainda conseguem cobrir, sem passar tanta vergonha. Então é isso, Globolândia. Tenta de novo. Ou melhor, não tenta. Vai comentar novela, vai fazer retrospectiva do Lula tomando sorvete, vai falar do calor no hemisfério norte. Porque em matéria de direito, vocês são tão inúteis quanto um mimeógrafo numa lan house. E assim termina mais um capítulo do grande show trial brasileiro. Essa tragicomédia togada que tenta fingir ser justiça, mas entrega mais vergonha alheia que final de novela das 6. O palco continua montado, os holofotes ligados, os ministros desfilando como se estivessem no The Masked Singer jurídico. Mas eis que entra o plot twist que ninguém esperava. A trupe da Globo News levou um coice no meio do espetáculo. Sim, os repórteres militantes que entraram achando que iam roubar a cena com monólogo moralista foram chutados do palco como um figurante que errou a marcação. O advogado de Bolsonaro fez o serviço com calma, classe e uma dose generosa de humilhação didática. Faltou só mandar um obrigado pela participação e um vale coxinha. No fim, o show trial virou mesmo um pastelão togado, com vedetes, roteiro furado e a imprensa sendo escorraçada na cena final. Bravo, senhores! Só faltou avisar que era comédia. A plateia foi achando que era um drama. A justiça pode ser cega, mas nesse caso ela é só míope e performática mesmo. Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O quê? O senhor foi muito criticado. Só? Senhor ministro, O senhor tem que falar a verdade. Eu estou acostumado. É que a Polícia Federal não está aqui porque há uma contradição no depoimento. Falou que era conversa de bar, com guaraná e salgadinho. Então não era conversa de bar. Mas o que mais falava sobre mim? É a pergunta do doutor advogado, por favor. Criticavam muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, os mesmos xingamentos, de certa forma, passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa de bar. Alguma ideia
em relação ao centro de gravidade? Não, sim, ministro, nada não, temos que acabar com ele, isso nunca existiu, vamos planejar alguma coisa, isso nunca existiu. Tinha, assim, xingamentos, esse cara desgraçado, coisas que o senhor já ouviu bastante aí, né, inclusive fotos, figurinha, aquelas memes, essas coisas, Por isso que eu digo para o senhor que teve essa grau de informalidade. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.